um momento antes de negar-se aos apelos da caridade. Medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã, provavelmente, seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Religião dos Espíritos. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui estamos com este propósito de fazermos a leitura e algumas reflexões sobre esta obra, em uma lição muito importante a todos nós, encarnados e também nossos irmãos desencarnados. Nós queremos lembrar que o livro Religião dos Espíritos foi psicografado no ano de 1959 na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba. O grupo da Comunhão Espírita fazia o estudo das questões do Livro dos Espíritos e, logo após a consideração da equipe, Emmanuel trazia a sua palavra, o seu esclarecimento de cada questão que era selecionada. E então são lições importantes, porque o Livro dos Espíritos para nós é a base, é o alicerce do conhecimento da doutrina espírita. Por isso nós estamos felizes e agradecidos pela oportunidade de podermos compartilhar estas questões, estas lições que encontramos no livro Religião dos Espíritos.
Lembrando que nós também fazemos a leitura de cada questão do livro dos Espíritos, que é selecionada no próprio livro Religião dos Espíritos. Mas antes de começarmos a leitura, ou melhor, de fazermos a prece, nós queremos trazer alguns esclarecimentos com relação ao vídeo que nós fizemos na primeira postagem sobre a mensagem de Chico Xavier, que tem o título Um Momento. Nós não tivemos condições de colocar a voz de Chico Xavier, que para nós é agradável, é um conforto muito grande ouvirmos a mensagem na voz de Chico Xavier. Mas, devido aos requerimentos de direitos autorais, não podemos fazer a postagem mais dessas mensagens. E então, faremos nós mesmos a leitura de cada mensagem que Chico trouxe para nós. Tudo bem? E então vamos fazer a nossa oração, nosso momento de elevação, pedindo aos amigos espirituais, aos nossos mentores, anjos guardiães, que venham nos auxiliar nesses momentos. Senhor Jesus, nós aqui estamos, felizes por este encontro com a luz dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, com um sentimento de gratidão pela companhia espiritual, com um sentimento de gratidão pelos recursos que a providência divina coloca ao nosso alcance. Te pedindo, Senhor, a tua bênção, o teu amparo, para que possamos aproveitar bem cada ensinamento da noite de hoje. Que a tua luz esteja conosco em nossos pensamentos, que a tua paz esteja conosco em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. Lição 58, ante os que partiram. Faz referência à questão 936 do Livro dos Espíritos. Pergunta o codificador: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez à sua reunião com estes.
comenta Allan Kardec. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com os dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo junto de vós que se encontra em penosíssima situação. Sua saúde e seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos, quando, fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Vejamos, queridos irmãos e queridas irmãs, que Allan Kardec tem uma forma maravilhosa de trazer os esclarecimentos para a facilidade do nosso entendimento. A comparação que ele faz nestas duas situações nos deixa bastante consolados e confortados.
porque aqueles entes amados que partiram estão mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Nós somente não o percebemos a presença como estávamos acostumados, materialmente, fisicamente, mas espiritualmente sempre temos condições de sentir a presença, de emitir o nosso pensamento de gratidão, de orar por eles, de receber as inspirações que eles possam nos oferecer, não é? A doutrina espírita tem esta facilidade de mostrar para nós a comprovação de que a morte não existe, não é? Pode existir aqueles que deixaram o corpo físico, a morte do corpo, não é? Os mortos não existem, existe a morte, mas os mortos estão mais vivos do que nós imaginamos, não é? E então, com essas palavras que Allan Kardec traz, nós carecemos de motivo para lamentar, para nos sentir sem motivação para a vida, como vemos muitos irmãos desconsolados, desesperados pela partida dos seus entes amados, tomarem atitudes tão impensadas, tão inconsequentes, não é? E então precisamos de refletir que a vida está exuberante em todas as condições conforme nós nos colocamos neste cenário, aqui no plano físico ou no plano espiritual. Vemos aí que eles estão lá recebendo as nossas vibrações, o nosso pensamento chegam até eles e vice-versa, não é? E então, quando lembrarmos desses entes queridos que estão na pátria espiritual, o nosso movimento deve ser de enviar as palavras, as ideias construtivas, as ideias com muita esperança e confiança na providência divina que tudo faz para o melhor de cada um de nós. Os desígnios do Pai são insondáveis e então temos que nos resignar, aceitar e esperar o momento adequado, o momento em que a própria determinação divina, a própria providência irá marcar o nosso momento de retorno para o encontro com estes entes queridos. Não é verdade? E então, Allan Kardec está mostrando para nós aí que essas provas da vida futura, a presença que nós temos dos espíritos junto de nós, aqueles a quem amamos, conforme seja, né, evidentemente, as condições em que eles se encontram. Né? Porque muitos, quando desencarnam, precisam de um período para se recuperarem na pátria espiritual. São conduzidos a hospitais, não é? E então precisam desse tempo para refazer seus reflexos de espírito desenfaixados das vestes físicas. Não é isso? E então Kardec está mostrando para nós a continuidade da afeição jamais é rompida. É uma continuidade para sempre.
não é? O espírito é imortal. A solicitude que nos dispensavam, não é? E então a doutrina espírita nos oferece tudo o que nós necessitamos para nos sentirmos amparados e consolados por esse momento de separação provisória, não é isso? Olha aí Allan Kardec dizendo: com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, olha que interessante, sempre nós temos amigos espirituais que nós muitas vezes recebemos as orientações, as ideias, as inspirações, na maioria das vezes sem nós percebermos, né? E então temos que ter em mente: a nossa separação é momentânea. Dentro em breve, nós estaremos juntos na pátria espiritual. Não é isso? Pois então, fica aí as palavras de Kardec. Agora nós vamos ver Emmanuel trazendo para nós seus esclarecimentos a respeito. Ante os que partiram. Foi psicografada na reunião pública do dia 24 de agosto de 1959. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia. Um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer. Ou um semblante materno, acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no próprio seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram,
atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortunados da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós já tivemos alguns momentos que nos fizeram voltar os pensamentos e os sentimentos para situações assim. Todos nós, aqui encarnados, já nos despedimos destes entes que hoje se encontram na pátria espiritual. São eles o motivo de nós estarmos procurando nos melhorar, procurando aproveitar as lições, a herança moral que recebemos destes espíritos amados, destes entes que também trabalham na pátria espiritual, como nós vimos Emmanuel dizer. Eles estão com afinco, procurando resolver situações criadas por cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas situações que criamos. Mas no plano espiritual, ganhamos uma visão mais abrangente da nossa vida, das nossas necessidades. E por isso, a nossa oportunidade de oferecer a eles um pensamento de gratidão, um pensamento de coragem, um pensamento de resignação diante da vontade do Pai. Porque essas energias, estas vibrações chegam até eles.
E eles, então, prosseguindo com as tarefas que abraçam no plano espiritual, estão sempre trabalhando e procurando também nos ajudar na medida do possível. Por isso nós temos que render muitas graças ao nosso Pai, ao nosso Criador, a Jesus, que é o grande mensageiro da imortalidade. Vejamos quantas lições, quantas orientações recebemos de Jesus através da Boa Nova, do Evangelho. E hoje a doutrina espírita traz para nós esse consolo, esse conforto espiritual que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua essência, os seus ensinamentos, o Evangelho redivivo, na maior simplicidade. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar essas reflexões, aproveitar cada momento de aprendizado aqui, para que também nós possamos ter condições de fazer a nossa passagem para a pátria espiritual com muita serenidade, com muita lucidez, com muita tranquilidade. Quando chegar o nosso momento, estaremos mais bem preparados, graças a essas lições, graças a estas instruções e também graças à nossa atitude de resignação e de confiança nos desígnios do nosso Criador. Fica aí para nós a mensagem da noite, pedindo a Jesus, pedindo a esses missionários da seara do Cristo, que possa nos ajudar em nossas dificuldades, em nossas necessidades, nos incentivando, nos fortalecendo, nos inspirando, para que possamos vencer os desafios de cada dia. E então vamos fazer uma prece agora, mentalizando nosso divino amigo, médico das almas, luz e esperança da humanidade. Senhor, com estes esclarecimentos da noite, nos sentimos confortados, renovados e confiantes nas condições que a providência divina coloca o nosso aprendizado, o nosso aproveitamento nestas lições no trânsito da vida terrena. Senhor Jesus, nossa gratidão, pois sabemos que a Tua misericórdia sempre está presente. Os Teus missionários sempre nos ajudando e os nossos entes amados, embora estejam eles no plano espiritual, nos acompanham, nos ajudam, nos inspiram, participam conosco conforme as possibilidades. Gratidão, Senhor, por esta certeza que a vida está sempre exuberante, tanto aqui no plano físico, como muito mais enobrecida está no plano espiritual. Obrigado, Senhor, que a Tua paz, a Tua luz esteja no coração de cada um de nós. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos assim
a nossa reflexão da noite, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine. Gratidão.